Então, pessoal, mais um dia de oficina. Hoje é o terceiro dia de oficina, né, de 5 dias. Fico muito feliz de estar aqui novamente com vocês em mais um dia. Eu fico muito grato por essa possibilidade. Eu sou o Fernando Yuri, sou um dos instrutores justamente com a Dulcelena, né, que ela pode também agorinha falar. É, e hoje nosso tema vai ser sobre temas também um pouco mais densos que eu falo, né? Mas que também é muito importante, que é essa parte de documentação, tanto da associação quanto de cooperativa. E aí, nessa oficina de hoje, a gente vai fazer um paralelo entre o que é o paralelo, gente, a diferença, né? A diferença entre uma e outra, e as possibilidades, né? A gente, nas outras oficinas, inclusive no primeiro dia, que foi um dia muito recheado de informação, não que o segundo não tenha sido, né? Foi muito também. Mas no primeiro dia a gente falou que hoje a ideia é que os grupos tenham não só a cooperativa ou a associação, ou só a associação ou a cooperativa, mas que tem os dois, né? E hoje nós vamos falar por que na nossa experiência, né, Dulce, a gente visualizou que é muito importante ter os dois. Isso. Hoje nós temos aqui uma mesa bem farta de café da manhã, né? Eu vou falar que eu tô com um pouquinho de inveja dessa mesa aí, tá? Porque aqui no meu só tem uma caneca de café e uma água. Mas em um momento a gente visita vocês, né? Hoje nós temos a dona Ruth participando também, o Marcos e o pessoal, os demais técnicos, né? A Ediane, a Clara, a Joína, o Rainer. E nós vamos então começar, né? Para quem participou das outros dias de oficina, nós temos a Dulce. A Dulce, pessoal, ela é a instrutora do nosso curso, né? É, Ela está participando com a gente durante toda a formação. A Dulce, ela é catadora e presidente da Cooperrama, que é uma cooperativa de catadores que fica em Goiânia. Dulce, quiser falar um pouquinho, porque hoje a gente tem mais pessoas, né? Então, Eu estou aqui para dividir com vocês, né, o que eu consigo passar para vocês, da experiência que eu já tenho, né, mas tudo eu sempre falo, a gente vai construir junto, né, não é porque eu tenho algum tempo a mais que eu sou melhor que vocês, não. Eu tenho um tempo a mais, eu tenho um conhecimento, mas que a gente vai dividir. E a questão da reciclagem das cooperativas é a gente aprender junto. Eu sempre falo, não tem ninguém melhor do que os outros, é a gente aprender e construir junto. Não tem como eu chegar, tentar conversar com vocês, ensinar vocês ou explicar alguma coisa, se não for, a gente tem aquela conversa assim, ó, catador para catador. Ou seja, nós aqui de dentro das cooperativas, somos nós que sabemos os gargalos que a gente passa, as dificuldades que a gente passa. Então, eu estou aqui para a gente construir junto. E o que vocês sentir pergunta, se quiser perguntar depois, ó, depois que passar aqui esse período aqui, no período da tarde, vamos interagir, aproveite essa oportunidade, eu coloco de novo, para a gente estar aprendendo, aprimorando, aproveitem, gente, pergunta tudo, é uma coisa sempre, não vão para casa com dúvida, eu sou assim, o que eu me preparo para alguma coisa, para uma reunião, para um curso, mas eu chego lá, aprendo tudo, não vou para casa com dúvida. Assim é vocês, tem dúvida? Pergunta aqui agora. Às vezes é alguma coisa que, depois que terminou, lembrei disso aqui, esqueci de perguntar. Pergunta lá no grupo e eu vou tentar responder da melhor forma possível. É isso. e eu queria também agradecer o pessoal que está participando, depois que fica gravado, né? Então, é muito importante essa participação daqueles que assistem o vídeo depois e participam lá no grupo.
A ideia também é essa, né? Então, é acolher aqueles que estão conseguindo participar, que a gente fica muito feliz de participar ao vivo, mas aqueles que estão participando depois, sintam-se acolhidos também e participem. A ideia é essa, tá, gente? Quanto mais participação, mais rica vai ficar a oficina de vocês. Só fortalecendo a ideia de que quando a Dulce fala de catador para catador, a ideia é essa mesmo, por isso que a gente tem uma catadora instrutora, e a ideia é que os catadores possam ganhar autonomia, eu falo também ganhar autoestima, né, Dulce? Porque às vezes a autoestima também falta, né, de entender que eu consigo, e o ocupar o espaço, né, Dulce? Ocupar os espaços que está aí para a gente, e nós não podemos ter medo, vergonha, receio, não. A gente tem que impor, a gente tem que falar, tem que correr atrás, e o espaço está imenso, e nós somos pessoas que temos essa capacidade, sim. Justamente. Então, hoje, pessoal, a nossa ideia da nossa conversa, né, da nossa grande conversa aqui nessa mesa, né, redonda, nós vamos falar hoje sobre a diferença de associação e de cooperativa. E aí todo mundo, às vezes, fica um pouco muito confuso, né, do que é associação e, às vezes, o que é cooperativa. O pessoal tem uma visão muito grande também de, vamos começar uma associação. Oi. Só a gente queria falar aqui da presença da Ruth aí também. Ela é daqui de Caruara, faz parte da comunidade aqui. Trabalha com a horta. Trabalha na horta. Faz reciclagem. Está aí online com a gente, a dona Ruth aí, Ruth Gomes. Muito bom, Vou aprender com a Ruth, então, porque eu sou apaixonada em horta. Precisa ver o tamanho das taioba que tem aqui. Olha! Boraponobe. Depois eu compartilho lá no grupo. E é muito interessante trazer esse assunto, porque um dos nossos projetos aqui também de Goiânia é a agricultura urbana, gente. Então, a agricultura urbana tem a ver com cooperativa de catador, sim, tá? Então, essa parte de fazer compostagem com resíduo, né, orgânico, é uma das frentes que já tem um tempinho aqui, a gente vai falar da Cooperrama um pouco, mas a ideia é que as outras cooperativas também, e essa ação é uma ação que ela tem que vir com uma força muito grande, tá, gente? Então, essa parte de fazer a reciclagem, porque hoje a gente fala muito da reciclagem só do seco, né, Dulce? E essa reciclagem do molhado, né, do orgânico, ainda é muito pouco, né? Mas agora a gente vai ouvir muito esse ano, porque já, assim, a questão da reciclagem ela foi feita por etapas, né? E a questão do orgânico agora, o pessoal já vai começar a abordar, então daqui vai ser proibido ir para o aterro orgânico também, se já é uma lei, então aos poucos. Então próximo ano agora, a gente vai ouvir muito isso, da questão da reciclagem do orgânico, né, da compostagem, tudo isso a gente vai ouvir. E o interessante é que as cooperativas, a dona Ruth cuida da horta lá na associação. Parabéns, dona Ruth. É isso mesmo. As meninas estão sendo muito exageradas. Eu sou só uma cidadã que tem um grande anseio da reciclagem do orgânico, da reciclagem de tudo que nós produzimos, nós humanos, que eu acho um absurdo o que nós fazemos com a nossa natureza. Então, assim, eu fiz um curso do tipo esse que vocês estão fazendo agora, participei de cooperativa, já fui associada e tudo, só associada na teoria, porque na prática eu não participei mesmo. Mas devido à minha questão de trabalhista, eu trabalhava fora, hoje eu sou farmacêutica, na época eu era técnica em laboratório, e aí eu trabalhava muito. Plantão, não tinha tempo. Então, eu dei o meu nome para a formação da cooperativa, né?
e vi o trabalho se desenvolver lá. Tem, no bairro que eu morava antes, tem uma horta, hoje que é fruto dessa cooperativa. A cooperativa, não sei como é que está hoje, que eu estou um pouco afastada, mas assim, teve frutos. Tem pessoas que até hoje vivem do reciclado, uma família inteira, desde 1995, eu acho que faz muitos anos isso. Que eles vivem, a família vive disso. O moço era pedreiro, infartou e não conseguiu mais voltar para o mercado de trabalho como pedreiro, e foi na reciclagem só que ele é autônomo, ele não se filiou à cooperativa. Desde o princípio foi assim, ele adquiriu conhecimento, era um bairro fechado, esse bairro teve tinha muito lixo mesmo, e a comunidade na época ansiava para que essa decisão fosse direcionada de forma correta. Enfim, então, desde então, eu sempre anseio isso. Eu moro aqui há pouco tempo, Sandra me acolheu, a comunidade Caruara me acolheu com muito carinho, e assim, raramente eu vou até lá, raramente. Eu estive lá um tempo com eles, agora estou um pouco afastada, mas assim, tudo que é relacionado a reciclar me traz esse despertar emocional, até procuro dentro da minha casa tudo que é orgânico, eu aproveito no meu pedacinho de chão aqui, e eu estou aqui para aprender mesmo, não tenho muito o que ensinar, a não ser dizer para vocês que eu anseio aprender sempre. E legislação é chato, mas ele é preciso, né? Ver a Dulce falando também me emociona, eu fico feliz, porque é uma pessoa do povo, com o povo, e que acredita que está fazendo. Eu só tenho. Eu estou aqui mesmo para aprender mesmo, gente. Só aprender, tá bom? Obrigada aí pela palavra. Nós ficamos muito felizes com esse relato, gente. E é muito interessante trazer. Às vezes a gente pode achar que está tudo muito bagunçado, as ideias, gente, mas a ideia é que seja um bagunçado organizado, tá? E a gente vai aproveitando essas emoções para trazer informações mesmo, tá? Quando a gente fala muito de resíduo, né, e resíduo orgânico, eu converso muito com a Dulce, que é um nicho de mercado ainda, que as cooperativas pouco exploram, né? Então, quando a Dulce fala que é algo que vai ser falado, e vai ser falado muito daqui para frente, né? Então, as associações e cooperativas que têm já essa base, que começou de alguma forma muito pequena, mas já começou, elas já estão um pouco à frente, né? E a gente tem que entender muito, dentro dessa perspectiva do empreendedorismo, que isso é um mercado ainda a ser muito explorado, né? Porque, igual eu falei para vocês na oficina de ontem, a ideia é com que a gente possa fazer com que a cooperativa ou a associação, ela seja... Eu falo muito em questão de cooperativa pelo viés da cooperativa, já falando entre as diferenças, tá, gente, entre associação e cooperativa. Porque a cooperativa, ela tem um viés mais comercial do que a própria associação, tá? Que é uma dessas diferenças. Então, quando a gente fala nessa questão de nicho de oportunidade de trabalho, o orgânico ele vai vir muito nesse sentido. E eu gosto muito desse elemento, porque, exemplo, na Cooperrama mesmo, isso porque a gente nem começou a atender de fato as demandas externas, tá, gente? Quando a gente fala demanda externa, os grandes geradores a gente não começou a pegar ainda, embora já é um projeto que a gente construiu e apresentou para o edital do Ministério do Meio Ambiente. Infelizmente, a gente não foi contemplado, mas o projeto fica, então eu falo que o esforço de desenvolver o projeto, ele foi aplicado, então o projeto existe hoje, a gente já está trabalhando junto com o Ministério Público do Estado de Goiás para desenvolver isso, junto com a Secretaria do Estado também, de Meio Ambiente, porque o projeto ele já foi desenvolvido, então vocês têm que entender isso também. Primeiro, tudo que tiver dentro das movimentações, tanto da associação quanto da cooperativa, gente, faça um projetinho, nem que seja um projetinho de 2 páginas. Eu brigo muito com a Dulce, e a Dulce sabe, ela está aqui para não deixar eu mentir, que eu fico assim o tempo todo. Dulce, a gente tem que evidenciar tudo. Quando eu falo evidenciar, gente, e tem um projetinho, tem uma ideia, vamos escrever? Vamos colocar isso no papel?
a gente fez uma ação, vamos tirar uma foto, mesmo que a gente não vai publicar essa foto, mas vamos guardar essa foto, por quê? Isso tudo vai compor, primeiro, a história do movimento, eu falo desse movimento, que desse grupo, né? Seja ele organizado ou não organizado, enquanto a dona Ruth fala que teve o senhor, né, que trabalha ainda como autônomo, ele não é obrigado realmente a associar e nem a afiliar na cooperativa ou na associação. Mas a gente, quanto grupo formalizado, a gente pode colocar tanto no estatuto da associação quanto no estatuto da cooperativa que nós vamos acolher esse catador. Porque, como a Dulce mesmo falou, é de catador para catador, gente. E se o catador não acolher o outro catador, que não deixou de ser catador pela independente da modalidade, quem que vai acolher? Vai ser o cara do galpão? Eu falo o cara do galpão, é aquele cara que tem um galpão que compra os materiais, né? Que a gente da cooperativa, com muito esforço, vai lá e separa, e a gente só tem aquela pessoa para vender, né? Então a gente vai deixar com que esse autônomo venda diretamente para ele com um valor muito baixo. E a gente sabe também que dentro desse viés, digamos assim, dentro dessa lacuna, ainda é uma realidade muito triste com que esses galpões são esses catadores autônomos, né, esses catadores avulsos que a gente fala, né, eles são pagos por bebida alcoólica, no lugar do pessoal receber em via de dinheiro, eles são pagos por drogas, né? Então a gente sabe que tem muito essas características ainda, além de ser quase um trabalho mais do que escravo, né, gente? A gente ainda tem essas situações, muito pertinente também, e essa movimentação dessa formalização, gente, e é por isso que a gente fala dessa questão do acolher o catador autônomo. Há algumas movimentações de associações de cooperativa que estão desenvolvendo o que a gente chama de hub, que é nada mais do que, vamos supor, hoje tem a Cooperrama. A Cooperrama, ela fica em Goiânia, e a Cooperrama, ela pode ser um ponto de apoio para acolher esse catador avulso. Ou seja, a Cooperrama, ela pode comprar. Houve um tempo que houve uma discussão muito grande pela questão do ato cooperativo que a gente não poderia comprar, desse catador avulso, né? Mas hoje já há essa questão do acolhimento, né? Então é muito melhor uma cooperativa, ou seja, um catador comprar o material desse catador autônomo, avulso, do que a gente deixar com que esse catador avulso ou ele venda para um atravessador, que é esse cara do galpão, ou ele caia numa situação de trocar o material que ele catou durante com a carrocinha dele durante o dia inteiro por um garotinho de 29, uma droga e etc. Né? E a ideia não é essa. Então, vamos supor, a Cooperrama, ela pode ser esse ponto de apoio e ela pode ser um ponto de apoio também. Vocês lembram que eu falei na questão da roupa? Né, da circularidade da roupa, então pode ser uma forma que o nosso brechó possa disponibilizar roupa para esses catador autônomo. Pode ser um local onde esse catador autônomo ele pode vir e fazer suas refeições. Pode ser um local onde esse catador avulso ele pode tomar um banho, né? Então, esse hub que está sendo construído, e isso eu falo no Brasil todo, que é uma ideia muito nova, tá, gente? Das cooperativas serem locais onde possa acolher, também entra muito no viés da associação. Então, a associação, e vocês podem entender que é o seguinte, a gente pode ter uma associação e uma cooperativa no mesmo lugar, porque os objetivos são diferentes. A associação, ela tem um formato mais social, né? Um caráter social, e a gente pode, inclusive, pleitear recursos para esse caráter social. Não que a cooperativa não possa, a cooperativa pode. Mas a cooperativa, o viés dela é um viés mais comercial, tá? Embora as cooperativas de catadores, elas são classificadas como cooperativas sociais, né? E aí, por isso que eu acho que muitas das vezes fica muito essa questão que a gente não consegue separar o que é uma coisa e o que é outra coisa. Mas a associação, ela muitas das vezes é sem fins lucrativos, não que a cooperativa não seja, tá, gente? Mas a cooperativa, ela tem o caráter comercial, né? Então, uma das diferenças são essas. Então, a gente pode trazer, igual que a Associação das Meninas aí, pode trazer esse viés desse acolhimento desses catadores como um projeto da associação? Pode.
Mas a gente também pode construir uma cooperativa, eu falo, construir a cooperativa documentalmente para a gente conseguir ter acesso à nota fiscal de compra e venda, porque aí a gente vai conseguir ter outros elementos que a associação não tem. Ficou claro isso, gente? Tá tudo certo? Até aqui a linha de raciocínio? Desculpa, Fernando, né? Isso. Então, Fernando, quando você fala de falar de documentação, eu achei que você fosse falar o passo a passo. Vou falar. Aí você está, então, na realidade, só para tentar explanar o que você falou. A diferença entre cooperativa e associação é que a associação eu não preciso emitir nota fiscal, e na cooperativa eu preciso e ela é importante, é isso? A associação, ela tem um caráter mais social. Não que significa que a associação ela também não vai emitir nota fiscal, tá, gente? Tá. Mas Então ambas, porque a nota fiscal é uma forma de se organizar, até mesmo para ver que gasto, né? Onde comprou, o que não comprou. Enfim, é um justamente. controle contábil também, né? Sim. Mas Que isso então, qual a diferença? Qual a diferença entre uma e outra, que não ficou claro para mim? Então, é isso que eu vou explicar para vocês, gente. Há muitos elementos que diferenciam e que, ao mesmo tempo, elas são muito parecidas, tá? Então, não vai ter uma definição assim, a cooperativa é azul e a associação é rosa, tá? Vão ter elementos que diferenciam, tá? Um desses elementos é a associação, ela tem um caráter mais social, de caráter social, e a cooperativa mais de caráter comercial. Não significa que a associação ela não possa ter nota fiscal, ela pode ter nota fiscal, mas o viés, vamos supor, de edital, dependendo de um edital que você vai participar, a cooperativa não consegue, por esse outro viés dela. Já a associação consegue, entendeu? E aí a gente vai falando sobre essas diferenças, tá, dona Ruth? E se não entender, a senhora pode falar, como todos os outros podem, tá? Tá, mas quando você fala de edital é para divulgar uma norma. Não. Quando eu falo de edital, são editais, vamos supor, Fundação Banco do Brasil, Fundação Abrinq, são editais de fundos destinados para organizações sociais. Ficou claro? Sim. E aí, quando a gente fala que a associação ela tem esse viés mais social, ela entra dentro da questão, ó, e o custo de registro também é mais baixo, ela então entra essa parte de assistência social, a associação, a parte educacional, a parte cultural, representação política, defesa de interesse de classe, filantropia. Ficou claro? Essa parte social da cooperativa? Perdão, da associação? Sim. E quando eu falo de cooperativa, o objetivo dela é uma cooperativa, ela tem mais essa questão econômica, né? Então, o foco dela é viabilizar esse negócio que seja produtivo, né? Então, dos filiados ali, né? Lembrando que a questão, ó, as associações, eu vou falar da questão dos documentos depois, tá, gente? E a gente, só para ir esclarecendo essas diferenciações. A associação, ela não tem a sensação de que os associados, eles são propriamente donos da associação, tá? Já a cooperativa, todos os participantes, eles são donos do patrimônio e eles são beneficiados pelo ganho. Então, a associação, ela não tem esse viés ou apropriamento como dono, já a cooperativa tem. Ficou claro, gente? Vocês vão me falando, gente, porque eu sei que é um pouco confuso, e aí, se vocês não entenderem, a gente vai explicando. Tá, você pode continuar? Mas o certo, no meu ver, né, claro, é que se você pudesse deixar isso de uma forma mais destrinchada,
sabe? Agora você é uma live, não tem como, acho que não tem como fazer isso, mas assim, para nós leigos, de uma forma mais destrinchada, qual o papel de uma, qual o papel de outra. Por mais que as duas sejam compatíveis em algumas situações, o ideal seria que, para nós, para ficar mais claro, ter esse destrinchar de quem é quem dentro da legislação. Então, dona Ruth, vou falar, Joina. Fernando, eu ia dar a sugestão que, no final, tiver muitas dúvidas, que eu estou entendendo a dona Ruth, você quer um documento consultivo, não é isso, dona Ruth? Para que fique com vocês. Ah, tá. Você quer um documento, não seria isso? Uma escrita para que fique com vocês, um arquivo. Aqui é uma cooperativa, aqui é uma associação. A diferença entre um e outro, os papéis de cada uma. Sabe, Fernando? E aí a gente, se tiver alguma coisa, eu posso montar isso para a gente Até conhecer. porque, para quem iniciar, por exemplo, eu sei que dentro do grupo aí tem pessoas que estão com o objetivo de estar legalizando, normalizando, porque eu assisti as outras reuniões, não tudo, né? Mas eu vi alguma coisa, que tem grupos que têm o objetivo de estar aqui aprendendo essa questão da legislação. Eu estou puxando para os outros, não estou puxando nem para mim esse questionamento, porque tudo para a gente fazer tem que ser para ter um valor, né? Para ter não só um valor, mas um reconhecimento, mas para ter, que nem você falou, os recursos que os bancos, dentro da legislação, dentro das suas, eu não sei qual a palavra certa agora, mas enfim, que fornecem para essas associações. Enfim, a pessoa precisa saber o que ela vai fazer, como que ela vai fazer. Agora, como você está falando, está bem solto. Então, as pessoas vão ter dificuldade depois de se organizar, a não ser que ela vá buscar, lógico, ela vai buscar depois, com certeza. Mas, enfim, eu estou até, acho que, atrapalhando a live. Então, as oficinas, o objetivo é esse mesmo, tá, dona Ruth? A gente vai disponibilizar material, eu tenho os materiais salvos aqui, material do SEBRAE, material do Movimento Nacional dos Catadores, modelo de ata, tanto da OCB, que é a Organização Brasileira de Cooperativas. Esses materiais eu vou disponibilizar para vocês. O que vocês... eu entendo que aqui é um espaço, né, muito, muito curto, mas a ideia é que a gente esclareça sim aqui, porque o objetivo do ao vivo é esse. Essas informações que eu estou passando, dona Ruth, são informações que, inclusive, constam em materiais, exemplo, material do SEBRAE, e lá tá dessa forma que eu estou falando aqui para vocês, tá? Então, às vezes, falando, parece que está confuso, é isso que eu falei, né? Mas eu estou tentando, o máximo, apresentar essas diferenciações, tá? E aí, quando a senhora sentir que tem a necessidade de aprofundar mais, a senhora pode falar que a gente vai tentando aprofundar mais, tá? E a gente vai aprofundar mais, a gente vai falar mais sobre o passo a passo dos documentos. Aqui a gente ainda está num aspecto de introdução, de começo de que é cada caso, né? O que é uma coisa, o que é outra coisa, e a gente vai construindo junto, tá bom? Então, pessoal, continuando, né, entre essa questão dessa comparação, né, entre o quadro de comparativo, inclusive esse quadro cooperativo é um quadro do próprio SEBRAE, né, as cooperativas, elas têm esse pertencimento de que são donos do patrimônio, quando a gente fala do patrimônio, é a questão financeira, equipamentos e etc. A diferença da associação é que eles não possuem tanto essa vertente de donos do patrimônio, né, as cooperativas, elas se beneficiam os próprios cooperados, né? E a associação, o patrimônio acumulado, e aí, no caso da sua dissolução, né? Ela deve ser destinada a outra instituição semelhante. Então, vamos supor, se a cooperativa, a gente juntou e comprou 2 prensas, essa cooperativa vai fechar, a gente pode vender essas 2 prensas e passar o dinheiro rateado para todo mundo. As associações, a gente não vai ter essa questão de vender e distribuir o dinheiro, né? A ideia é que esse material ele seja
levado, distribuído para outras associações, né? Lembrando que as associações ela têm um caráter mais social. E aí eu entendo que no decorrer de muitas questões, esses sentidos de associação nessa conotação social, ela pode ter, ela pode se perder, tá, gente? Então, o que eu estou falando aqui são caráteres raiz, assim, digamos, de cada uma para a outra, tá? E a cooperativa, gente, e aí, dona Ruth, não se preocupa que eu vou passar essa questão das legislações, tudo bonitinho do material, para depois aprofundar, enfim. Posso até mandar, depois que acabar a oficina, posso mandar lá no grupo para vocês já ir lendo e perguntando também, tá bom? Não se preocupe que essa informação mais completa vai estar disponível lá. E essa questão da cooperativa, a gente também tem, ó, existe repasse de valores relacionado ao trabalho prestado pelos cooperados ou de venda de produtos entregues na cooperativa. E já exemplo, na cooperativa, né? A gente fez um fardo, esse fardo a gente vendeu ele por R$ 500. Então, a gente tem R$ 500 e a gente tem 10 cooperados. A gente vai tirar o preço, vamos supor, tem cooperativas que colocam a taxa de comercialização, que vamos por 5%, e esse valor é definido pelos os cooperados em reunião. Às vezes não, também tudo é decidido em conjunto, e aí esse valor é dividido entre os 10. Então, então ficou R$ 450, vai ser dividido por 10. Um exemplo. A associação é diferente que, na maioria das vezes, o associado não são nem mesmo os beneficiários daquela ação, do trabalho da associação. Então, não necessariamente um associado ele vai ter o mesmo rateio, mas isso também vai de acordo com a construção de cada associação, tá? Certo, gente? E aí as legislações, a gente tem a legislação da associação e essa Constituição, que é prevista pelo Código Civil, que é a Lei 10.406 de 2002, e a questão da criação da cooperativa, a gente tem a Lei do Cooperativismo, que está prevista aí na lei, se não me engano, é a 10.406 de 2002 também. Perdão, a lei do cooperativismo é a 5.766 de 71. É tanta lei na cabeça. Não, é a 5.764 de 71. Então, é a do cooperativismo, que eu falei agora, né? É a lei do cooperativismo. A gente falou 66 no final. Não, é porque essa é o Código Civil, é que eu falei, é muita lei na cabeça, né? E a gente acaba, às vezes, confundindo. Então, gente, a lei do cooperativismo... Repete a última lei, porque não ficou claro qual que é. A lei do cooperativismo é a 5.764 de 71. A associação, vocês conseguiram anotar? É através do Código Civil. 10.406 de 2002. No artigo 5º, fala sobre a associação. Constituição de associação. Eu não entendo de lei. Código Civil, aí você fala, não tem a ver com a Constituição, não, né? A nossa Constituição, não, né? É na nossa Constituição, não, né? Não, quando eu falo a Constituição do artigo 5 do Código Civil. O Código Civil ele é um instrumento que vem complementar a Constituição. Artigo 5. Isso. Os direitos, né, do cidadão. Certo, gente. Marcos, você quer complementar alguma coisa? O Marcos aqui é o cara do direito, gente. Negativo. Estou engatilhando aí. Mas só pegando esse gancho aí em relação a essa dúvida, a nossa norma, a nossa mãe é a CF, a Constituição. Aí tudo demanda dela. Lá na Constituição vai falar sobre esse processo de associações e tudo mais, a formalização dela. E daí a gente vem para as normas infraconstitucionais, que entre essa parte do Código Civil, da 10.406/2010 ou 2002,
e depois vem essa lei do cooperativismo, no qual foi dito. Mas todas elas demandam da Constituição, nenhuma delas podem ir contra a Constituição, senão vai ser inconstitucional. Beleza. Vamos seguir então, gente? E aí, a gente tem a questão das instituições de cooperativa e de associação. A associação, a gente precisa, no mínimo, alguns lugares falam 2 pessoas, eu já encontrei também um lugar de 5 pessoas, tá? Então, no mínimo, 5 pessoas para constituir a associação. A cooperativa, para a cooperativa de catadores de material reciclado, a gente consegue com 7 pessoas. Mas o que é previsto é que é no mínimo 20, tá, gente? E aí, então, é muita gente para poder constituir uma cooperativa, né? E aí, lembrando que a cooperativa, no nosso caso, é uma cooperativa de catadores, mas essa lei de cooperativas, ela é para qualquer tipo de cooperativa, tá? Então, por isso que tem essa questão. Pode falar, Dulce. Fernando, hoje se pode criar uma cooperativa com 7 pessoas. Isso. Hoje a cooperativa você pode fazer constituição com 7 pessoas. Seria 3 na diretoria, né? É o diretor presidente, administrativo financeiro e o diretor comercial. E mais 3 fiscais, 2, né? E um suplente. Então, hoje você forma a cooperativa formalizada com 7 pessoas. Que isso foi um direito adquirido com a questão dos catadores, né, Dulce? Uhum. Justamente E porque... teve uma reforma, agora eu não me recordo bem, acho que o Marcos, não sei se ele vai me ajudar aí, em 2012, teve uma reforma na lei do cooperativismo. Nessa de 2012, já vem essa formação de que as cooperativas agora passou a ser cooperativas de trabalho, certo? Aí é onde eu falo que nós, quanto cooperativas e as próprias associações, a gente tem que saber andar pisando assim devagar, porque a gente trabalha com a CLT e trabalhamos também com a lei do cooperativismo. Então, a gente tem que saber muito bem até onde vai a CLT e até onde vai a lei do cooperativismo. Depois eu vou pegar certinho, se eu não... Amanhã ou hoje, mas no final eu vejo direitinho. Foi onde mudou da cooperativa para a cooperativa de trabalho, né? É que teve essa questão da mudança aí de 7 pessoas para se formar uma cooperativa hoje. E isso é muito delicado quando a Dulce traz essa questão de trabalhar com a CLT e o trabalho, de trabalhar com a lei do cooperativismo, porque nem sempre elas se conversam, tá, gente? E aí é onde que pode ter alguns elementos que a gente fica com dúvida. Um deles é a questão, exemplo, do INSS. Mas eu não sou, eu não estou na cooperativa, mas eu não recebo INSS, né? Então, por que eu não recebo INSS? Porque eu sou um dos donos. Mas aí como que fica a questão de aposentar, né? Aí muita gente recorre para um MEI, para poder pagar o MEI, né? E conseguir ter uma forma de aposentar. Hoje se coloca muito na questão, uma coisa que a gente está cobrando lá, e que já está bem adiantado, em qual vertente que a gente vai. Nas cooperativas, a gente é cooperativa social, só que hoje a gente recolhe o INSS como catadores, mas a gente recolhe como se fosse digamos, um empreendedor individual. É cheio, né? Então, a gente queria equiparar, que seria a questão dos pescadores, né? Hoje eles pagam somente 2,5% do valor do INSS. Então, é uma questão aí que a gente ainda está aí, né, tramitando agora. Vamos ver se esse ano agora ela consegue avançar, né, para que a gente seja aposentado, né, a gente receba, devido ao serviço nosso que é insalubridade, né, a gente consegue pagar isso com valor.
E hoje também está sendo exigido das cooperativas, associações, que recolham o INSS. Então, antigamente, nós não poderíamos recolher o INSS do cooperado, ele tinha total autonomia sobre isso. Hoje, não. A lei está cobrando que nós recolhemos o INSS do cooperado. Por que isso? Deixa para o cooperado fazer isso autônomo, ele não recolhe, ele não paga, né? Aí vai virando isso aí, quando chega para a época de aposentadoria, ele não contribuiu. Aí a gente acaba tendo problema, né? Aí vai pelo LOAS. Aí então está aí hoje nessa mais uma luta que nós estamos tentando aí é justamente isso, a questão do recolhimento do INSS. Nós vamos recolher quando? 2,5%, porque nós somos considerados cooperativa social, certo? Ou a gente vai recorrer a 11%. Então, isso aí a gente também tem, são coisas que a gente está aí na luta aí também lá, inclusive são projetos que estão já no Senado. Era isso aí. Isso é muito importante, porque quando tinha essa questão, e quando a Dulce fala agente cooperativa, pessoal, é o rateio, tá? Então, esse recolhimento entra nas despesas. Então, se a gente vendeu R$1.000 no mês, a gente vai tirar nesse R$1.000 a agente cooperativa, a gente vai tirar pagamento, então, da água, da energia, do combustível, do caminhão, e aí entraria essa questão do INSS aí no rateio. Entra no rateio, isso. Então, se a gente... Nas despesas. Então, se a gente tem 20 cooperados, a gente vai fazer o cálculo, né, de 2 ponto alguma coisa lá, né, do INSS. Então deu não, hoje a gente recolhe sobre total, não temos total, desconto. Né? A gente está nessa luta para que seja descontado ao mesmo que se desconta hoje do pessoal das ribeirinhas, né, dos calungos, né, então o que é que a gente desconta mesmo valor? A briga está lá, para diminuir o valor que é cobrado do catador. E a questão da insalubridade. Aí, continuando no exemplo, então vamos supor, aí a gente junta R$5.000 do valor total dessas 20 pessoas, né? E aí, esse valor ele entra por rateio, ou seja, todo mundo vai pagar o INSS de todo mundo. Basicamente isso, tá, gente? Porque na cooperativa, tanto os bônus quanto os ônus, né? A gente compartilha, tá? A associação, ela é um pouco delicada nesse sentido, porque eu não conheço a associação que também faça esse recolhimento de INSS. Então, já um outro elemento aí, né, que a gente delicado. Uma coisa da associação com a cooperativa, essa questão é o seguinte: a associação, ela não tem, a cooperativa, ela tem que ter as sobras, tipo, chega, desconta lá uma taxa, isso aí se vai construir na execução, na construção do estatuto. A cooperativa, quando ela se reúne para discutir as leis, discute a construção do estatuto. Na construção do estatuto, lá vocês vão, quanto que a gente vai descontar de total das rendas, 10%, 5%, que vai para o fundo, esse dinheiro tem que ir para o fundo, e chegando no final do ano, que tem as sobras, né, que a gente fala lá do FAD. Aí tá, sobrou lá no cooperativo o ano inteiro, sobrou 50 mil, se vai fazer assembleia para discutir isso aí e dividir. A associação, ela não tem essa necessidade, ela não precisa fazer isso. Então, é uma das divisões. E o capital social também, né? A cooperativa, você tem que integrar a cota parte para você entrar na cooperativa, e a associação, você não há necessidade disso. Então, eu como cooperativa, eu acredito que a gente tem que se criar a cooperativa, porque hoje, se você precisar de algum dinheiro público, ou se for fazer algum empréstimo, editais, uma das exigências é que seja cooperativa.
justamente por isso, por causa das leis que ela ampara o cooperado, diferente da associação. Porque aí, igual você falou, a associação, ela serviria para a gente com a parte social, para você adquirir algumas doações. Aí sim, é onde vem a associação que eu falo, que a cooperativa tem que ser casada com a associação, né? É justamente para isso, por essas demandas aí sociais. Mas se me perguntarem hoje qual que seria melhor, cooperativa ou associação, eu falo, para a cooperativa, sim, porque ela te ampara pelas leis, tanto da questão do cooperado, né, que ele vai integrar a quarta parte, quando ele sai, tem aquela garantia daquela quarta parte que ele saiu com ela, tem as distribuições da sobra no final do ano, isso aí é da organização. Então, eu aconselharia a cooperativa em si, mas isso não impede que as associações também possam fazer isso. Você, na construção do estatuto, aí você pode acrescentar lá. Lógico que vai ser acompanhado por um advogado, né? Ele vai falar, isso aqui não pode colocar, isso aqui pode. Aí, na construção do estatuto, você pode colocar tudo isso na construção do estatuto da cooperativa. E aí vale lembrar que tem que ter muito cuidado nessa criação de estatuto, que é, inclusive, esse passo que eu ia falar agora, porque dependendo do formato que vocês vão alimentando a construção do estatuto, e eu posso até passar esse modelo aqui do estatuto do Movimento Nacional do Catador, para não ficar uma coisa assim, uma associação que tem basicamente a estrutura de uma cooperativa, só que ela não vai ter o acesso à cooperativa por conta da classificação que ela é uma associação, tá, gente? Então, o que eu vejo? Cada uma tem o seu ônus e bônus, ou seja, o que é bom e o que é ruim. Hoje... Só falar um negócio que eu esqueci, Fernando. Todos os editais do governo federal, ele é para cooperativa, não tem para associações. Então, é isso que eu digo, cuidado. Que senão você cria uma associação, mas você não vai poder participar de nenhum edital. Dependendo de estado, nem no estadual você não pode. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. A associação ela vai muito para o município. E tem a questão da contratação por pagamentos por serviços ambientais também, né, Dulce? A questão de ter um modelo cooperativa, a justificativa para a contratação ela é muito melhor do que a própria associação pela questão do viés que a cooperativa tem da questão comercial, né? Que é diferente da questão da associação para a questão social, né? A associação ela pode ser contratada, aí que entra, né? Os municípios, eles podem fazer um termo de doação, vamos supor, de um recurso para a associação, né? Através do fundo, sei lá, de assistência social ou municipal, para a associação desenvolver os elementos de associação, igual a associação das meninas aí que está com a Cleidiane, né? Então, para um objetivo social, né? Agora, a questão da cooperativa, ela pode entrar na questão de uma prestação de serviço mesmo, né? Então, e aí já tem essa relação trabalhista, né? Gente, essa questão da diferença de associação de cooperativa, ela é muito complexa mesmo, tá? São muitas questõezinhas e aí, às vezes, eu vou falar assim, qualquer uma, qualquer outra, vai depender do objetivo de cada um. Então, por isso que eu falo muito, façam as duas. A associação, inclusive, ela tem um teor muito baixo de manutenção e de criação do que a cooperativa, até mesmo pela questão de encargos de imposto, tá? Que é uma briga muito grande que a gente ainda tem hoje, né, Dulce? E aí, até na reforma tributária, a gente está tentando diminuir isso. Cooperativa de catador paga PIS, COFINS, com essa mudança que teve aí da Constituição, né? Então, tem esses elementos, porque a cooperativa é uma empresa. A gente tem que pensar a cooperativa como uma empresa. Isso. E são muita coisa que, Fernando, eu acho que a gente não pode nem entrar
como, assim, já tem cooperativas formalizadas, estão andando, né, nesse grupo, mas são tantas coisinhas que a gente vai se fosse pegar e se fosse falar, a única coisa que eu deixaria era o seguinte: a associação seria mais para a parte filantrópica, certo? E a cooperativa, a questão de trabalho. Aí eu deixo assim, ó, a associação ela vai funcionar com coisa de doações, porque são mais fácil, a cooperativa, ela da questão de trabalho, né, questão de editais, compra de equipamentos, então eu colocaria assim. Mas se a gente for aprofundar muito, eu acho que é muita coisa, coisa meio complicada às vezes, né? Acho que a gente parte para a questão do... É porque, infelizmente, é a legislação brasileira, né? A gente acaba se pegando um pouquinho as coisas. Tem estados que hoje as associações, né, conseguem fazer mais coisas. Acho que a associação é muito mais para municipal, né? Estadual. Então, eu acho que a gente tem que filtrar essas questões aí, porque o pessoal está conversando, entre escolher uma associação ou uma cooperativa para se formalizar, né? Eu acho que aí já será a coisa mais profunda. Mas vamos lá. Vamos lá. E aí, dentro dessa questão, né, o que a gente tem que prezar muito é que as duas têm estatuto social, né, que é esse documento que vai trazer, então, que vai definir todas essas regras de funcionamento, incluindo, então, os objetivos, a estrutura organizacional, que é aquilo que a Cadus falou, né, presidente, fiscal, diretor, né, e aí eu vou disponibilizar um material dessa elaboração de estatuto do Movimento dos Catadores para vocês lá no grupo. E aí, para a construção desse estatuto, gente, ele tem que ter uma Assembleia de Constituição, ou seja, as pessoas elas vão participar, né, vai reunir, claro, acompanhado aí por um advogado, contador, isso é muito importante para um profissional que vai vir dar esse suporte para a criação desse estatuto, né, dentro dos parâmetros da legislação, com o objetivo que vocês vão trazer. Isso para aqueles que ainda vão formalizar. Para aqueles que já formalizaram, é muito importante também saber isso, porque de tempos em tempos, esses estatutos com esses regramentos, né, ele é atualizado, né? Então, eu falo que a gente trabalha muito com o erro e o acerto, né? Então, às vezes não deu certo, a gente recua um pouco, reorganiza, tenta de novo, não deu certo, a gente vai fazendo essas tentativas e acerto. Então, que uma questão da doce deu certo não significa que a de todo mundo vai dar certo, né? Então, cada uma tem uma formatação, um desenvolvimento muito particular. Claro, com os princípios que são bases da lei, né? Que isso não dá para correr. Então, a gente tem essa realização dessa Assembleia de Constituição, como eu falei, ela é uma reunião inaugural, onde os fundadores eles vão aprovar esse estatuto social, né, e eles vão eleger, então, essa primeira diretoria, que é fundamental elaborar a ata de fundação, registrando, então, todas as deliberações e assinatura dos presidentes. Eu não vou passar aqui ponto a ponto de uma ata, mas eu vou compartilhar essa ata para vocês, esse modelo para vocês. Lembrando, eu vou deixar muito bem claro isso, procurem um profissional que vai dar esse suporte para vocês, porque senão depois eles vão falar assim, o Yuri passou um documento e esse documento não deu certo. E é isso que eu estou falando, cada um tem uma formatação, embora o documento que eu utilize é o documento modelo da OCB, que é a Organização Brasileira das Cooperativas, tá? E aí a gente tem esse registro em cartório, então, no caso da associação, né, do Estatuto Social e dessa ata de fundação. Para a cooperativa, a gente vai pegar esse estatuto e a gente vai aprovar ele junto à JUSEG, tá, gente? Também com esse mesmo desenvolvimento. Por quê? Ele deve proceder aí, gente, esse registro ao cartório, junto às pessoas jurídicas,
que vai dar, então, o confere de validade aí dentro da associação e aí dessa documentação para que já tem essa diferenciação também, né? Então, aí, depois disso, a gente tem a criação do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, que é o tal do CNPJ, né? Então, após o registro do CNPJ, após o registro do estatuto, perdão, gente, no cartório, a gente vai dar entrada, então, como CNPJ para a associação e para a cooperativa a gente vai vir com a questão aí depois da JUSEG e tudo mais, né? O que vai permitir, então, que essas entidades elas possam operar de forma legal, né? Somente atividades financeiras. Sem esses documentos, gente, a gente não consegue abrir uma conta no banco, a gente não consegue registrar nada em nome da cooperativa ou da associação, tá? Então, a gente precisa ter esse documento, que ele é o princípio de tudo, para que a gente possa, então, ter o nosso acesso ao alvará de licença e funcionamento, que isso vai depender de cada município, estado, né? Os documentos que são necessários, mas principalmente são esses documentos base, que vai dar acesso, então, ao alvará de funcionamento do município e as licenças também, do Corpo de Bombeiro, licença a licença ambiental, tá? E aí a gente tem que ficar muito esperto também nessas criações, principalmente do CNPJ, gente. E aí eu posso passar também para vocês, mas eu aconselho novamente procurar um contador para a escolha dessas informações, que são os quinais. E aí eu vou chamar a Dulce para ela falar um pouquinho dessa questão dessa escolha dos quinais, porque isso é muito importante, que é onde que vai diferenciar também a questão de compra e venda, e os acessos de categoria também, no caso de cooperativa, né? De associação também entra isso também, porque aí na da associação vai ter um CNAE, que é um Cadastro Nacional de Atividades, né? Específica tanto para cooperativa quanto para associação, aí são diferentes, tá? Dulce, fala um pouco dessa questão dos quinais, na escolha que vocês tiveram nessa última reformulação do CNPJ da Cooperrama, por conta, inclusive, do Manifesto de Transporte e Resíduo. Eu acho que teve alguma coisinha com a questão da internet, e aí a gente pode seguir, gente. Mas, pode falar, Rainer. Não, eu ia falar que ela parece que ela tinha travado mesmo. Eu tinha visto antes, sim, um pouco mais antes. Pode continuar. Então, gente, a gente tem a escolha desses quinais, que aí é onde a gente vai, vamos supor, tem cooperativa que não coloca KNAI para deslocamento de material, coleta e transporte. Então, se eu não coloco esse KNAI, eu não vou conseguir fazer uma coleta num grande gerador, exemplo. Um outro elemento que a gente tem que ter muito cuidado nessa escolha do KNAI do CNPJ é não colocar que a cooperativa vai trabalhar com resíduo perigoso, gente, porque isso vai implicar na licença ambiental. Né? E o Rainer e os demais aqui sabem o tanto que isso é complicado, porque se eu coloco lá que a cooperativa trabalha com resíduo perigoso, gente, vai complicar o licenciamento, a licença de funcionamento, inclusive o Corpo de Bombeiros, porque eles vão trazer uma perspectiva de que estão mexendo com uma coisa perigosa, e aí vou ter que ter uns estudos ambientais mais complicados, e aí o negócio vai virando uma bola de neve que, muitas das vezes, com essa questão do que eu tenho que colocar lá, que eu trabalho com resíduo não perigoso, porque em algumas localidades, pessoal, as cooperativas elas têm a dispensa de licenciamento. E se eu colocar como resíduo perigoso lá no CNPJ, ela sai da questão do licenciamento simplificado e aí vai ser um licenciamento mais complicado.
Sem falar que vai ficar mais oneroso até para a associação cooperativa, né? Trabalhar com isso. Provavelmente vai precisar de um técnico lá, nem que seja um técnico de segurança, ou técnico da área de meio ambiente. Não que necessariamente a cooperativa que esteja trabalhando com não perigoso vá precisar, gente. O papel também dos profissionais, segurança do trabalho, do profissional do meio ambiente junto, e também a gente teve já experiência com assistência social, com psicólogo, isso é muito importante. A Cooperham, ela teve uma assistente social que fez um trabalho durante muitos anos, que foi um projeto, inclusive, assim, bem inovador, onde que, porque o papel do assistente social dentro da cooperativa é levar os direitos, né? E a gente sabe que uma associação e a cooperativa, ela tem esses elementos sociais, né? Então a gente tem as questões de violência doméstica, tem essa questão, muitas vezes, de drogas, né? A gente tem alguns elementos que as pessoas ficam em estado de vulnerabilidade social, então o papel do assistente social para o acesso ao direito desses catadores é muito importante. Tem a questão de documentação, né? Aqui no nosso caso, tem muito isso, a pessoa vem de outros estados e não tem as documentações todas, aqui para nós foi questão de documentação, a parte de saúde. Então, são vários trabalhos. Na assistência social foi muito interessante esse trabalho aqui. E seria muito interessante se todos, né, todas as cooperativas, todas as associações conseguissem ter esse trabalho dentro da cooperativa. Isso é uma transformação muito grande que impacta muito na pessoa do catador. Ô, Dulce, e é muito importante trazer esse relato, e eu lembro muito da questão que a gente passou pela pandemia, né? Eu acho que é muito importante a gente trazer esse relato aqui para o pessoal. Tanto que essa questão da documentação e esse papel foi importante quando teve a pandemia, gente. Primeiro, que essa classificação dos quinais e a cooperativa trabalhar com resíduos, e principalmente resíduos não perigosos, através de muita luta na pandemia, luta mesmo porque a gente brigou, né, Dulce? A gente colocou nossa cara para bater para as cooperativas de Goiânia não fechar, porque a gente teve uma recomendação da ABS, que é a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária, que era para que todas as cooperativas fechassem, né? E a gente sabe que, por esse caráter social, que as cooperativas, associações, elas trabalham para o subsídio mesmo. Então, se parar de trabalhar, não vai ter dinheiro para comer, gente. A gente sabe disso. Então, o trabalho das cooperativas, né, dos catadores, ele é considerado um trabalho essencial. Como exemplo, o recolhimento, né, do lixo nas ruas, né? Isso é um trabalho social, igual o trabalho da saúde, não pode parar. Então, foi aonde a gente conseguiu, junto ao Ministério Público, né, que ele conseguiu que a gente continuasse. Eu acho que Goiânia foi uma das únicas cidades que não parou a coleta seletiva. Por conta dessa intervenção, né? Porque o pessoal queria fechar, né? E aí, por entender que a atividade era uma atividade de gerenciamento de resíduos, né? E que aí entra dentro da premissa de saneamento, e saneamento é uma atividade essencial e não pode parar, as cooperativas continuaram funcionando. Mas elas continuaram funcionando, gente, com monitoramento semanal. Então, todas as cooperativas, durante todas as semanas, no decorrer da pandemia, tinha visitação, eu visitava todas as cooperativas e assistente social também, né, para saber, porque a gente criou um protocolo, né, de descontaminação e de gerenciamento do resíduo frente à Covid, para desinfectar e tudo mais, e o pessoal tinha que banhar, inclusive criou hábitos muito interessantes, o pessoal, de trocar a roupa para ir para casa, que o pessoal não tinha, né, de utilizar a EPI, que é uma coisa muito importante, né, e o pessoal não utilizava na pandemia, teve que se criar esse hábito.
e a gente também conseguiu ter acesso a oportunidades que, se não fosse esse viés social, a gente não ia conseguir, que foi, a gente conseguiu testes para os catadores, né? A gente conseguiu vacina, gente. Os catadores, eles foram vacinados como grupo prioritário muito primeiro do que o pessoal das campanhas normais, né, Dulce? Cesta básica, a gente conseguiu muita cesta básica. Sim. É interessante a gente estar falando isso, às vezes as pessoas podem até pensar que não, mas o que dá para se tirar disso é o quê? Que o trabalho que a gente exerce hoje, ele é um trabalho essencial para o município. Então, isso já é mais uma forma da gente lutar por nossos direitos e cobrar isso dos municípios. O nosso trabalho é essencial para o município. É uma questão de economia, saúde. Então, a gente tem que chegar nos municípios, onde a gente fala pagar por serviços prestados, isso é uma forma da gente chegar lá e falar, secretário, nosso serviço é essencial para o município, nós precisamos disso, e vocês têm que nos dar esse suporte para isso. E aí, gente, voltando nessa questão, então, da associação e da cooperativa, né? Como eu falei, a associação, ela tem um caráter do objetivo social, só para a gente reforçar isso. Eles visam promover a inclusão social e econômica dos catadores, fortalece a coleta seletiva, a gente está falando de associação, tá, gente? Para garantir melhores condições de trabalho e contribuir para a preservação do meio ambiente. E ela possui, muitas das vezes, uma estrutura simples, que geralmente as associações possuem uma estrutura básica, como uma diretoria, conselhos eleitos pelos associados e responsável por cada decisão administrativa e operacional. A associação também, gente, ela desenvolve a realização de coleta, triagem e material reciclado, ela faz a venda de materiais reciclados para as empresas de reciclagem, ela faz a conscientização para a população, né, educação ambiental. A associação, ela funciona, gente, também como uma questão de apoio, né? Então, as associações, elas podem buscar parceria com as prefeituras, empresas, organizações sociais, para o apoio financeiro, para a estrutura e capacitação, tá? E ela pode vir, então, com essa divisão dos lucros, né, que as associações, elas geralmente não há divisão formal dos lucros. Em vez disso, a receita obtida ela é destinada para cobrir custos operacionais e, se houver, para beneficiar coletivamente os associados. Então, ele é muito diferente da questão do rateio, que é propriamente dito com a cooperativa, tá, gente? Nessa questão da divisão dos lucros. A associação, ela tem um viés aí de legalização e de uma formalização, então, para obter operar de forma legal, as associações, elas precisam ser formalizadas com o estatuto, igual eu falei aqui para vocês. O modelo eu vou passar para vocês, não se preocupem, porque o nosso tempo é muito curto para a gente apresentar todos os documentos, mas eu vou passar para vocês. Vocês vão ler lá no grupo, e vocês podem mandar as perguntas lá no grupo também. O grupo também é uma extensão da nossa oficina, gente, tá? Então, é uma ferramenta que a gente, que é um nosso suporte também, para a gente conseguir construir esse esclarecimento de dúvidas e de conhecimento. Então, gente, esse estatuto da associação, ela é registrada em cartório, e depois a gente vai conseguir, então, ter o CNPJ com os quinais, que eu também falei para vocês. Eu posso mandar também um modelo de quinal para vocês, do CNPJ. E aí as associações de catadores, elas desempenham um papel fundamental para a sustentabilidade, gente. A gente tem que entender isso. Essa associação também, gente, ela pode ser igual à associação das meninas, que a Cleidiane, inclusive, está passando a assinatura ali, ó, dos relatórios. Pode ter várias modalidades, não só a questão da catação do material, tá, gente? Ela pode desenvolver outros elementos de artesanato, né, de outros elementos de turismo, né? Isso vai depender da formalização. Por isso que eu falei que cada um vai ter uma cara
diferente da outra, porque vai depender do objetivo de cada um e da localidade, enfim, e por aí vai, tá? Deixa eu pegar teu gancho. Tu falou aí do grupo do WhatsApp, agora tá falando das características. Lembrei da pergunta do seu Cláudio. Posso colocar ela aqui agora? Pode ficar à vontade. Deixa eu ver se ela vai. Vocês me falam se conseguirem ouvir. Boa noite, pessoal. Acabei de assistir o vídeo aqui agora sobre a oficina. Fernando, eu falei com o Jaime hoje à tarde. Eu queria fazer uma pergunta para você, o Fernando e a Dulce. Eu sei que vai ser falado amanhã sobre o que eu vou perguntar. É sobre que a associação que já está montada, já está com as coisas da prefeitura em dia, falta só intimar o local para fazer a liberação do bombeiro, não tem? Mas uma coisa que eu queria saber, como que eu posso começar a ir atrás, porque eu já tenho umas coisas ganhas do Ministério Público, umas motos, uns carros velhos, e só que como que eu faço esse documento, entendeu? Como que eu faço ele, para me pedir esses material para o Ministério Público, entendeu? Eu queria saber, eu sei que vai falar amanhã, mas já estou antecipando já. E foi muito bom a aula de hoje, entendeu? Hoje foi muito boa. Aprendi muita coisa de ontem para cá, a gente tá aprendendo muita coisa, conhecimentos que, igual o Marcos já é, até o tempo que mexe com isso, a dona Dulce, a dona Sandra, entendeu? Isso já vai pegando experiência. Foi muito bom. E eu não posso participar por causa do meu trabalho, eles não me liberaram. Deu para escutar direitinho? Ele está participando, apesar de não ser ao vivo aqui, ele está participando. Então, assim, só para resumir, ele recebeu do Ministério Público motos, provavelmente deve ser aquele moto, carro apreendido, né? Se eu não me engano, deve ser isso. Aí ele quer saber como que ele faz para receber oficialmente e para poder vender. Apesar dele não ter hoje um local, um galpão, mas está com a associação formalizada. Eu vou fazer o seguinte. Dulce, você quer responder isso? Porque a Copperham, ela recebe muito material de doação. Acho que ela está travada, né? Vamos lá, e na hora que ela voltar, ela pode contribuir. Então, pessoal, como eu falei no decorrer das oficinas, as cooperativas, né, e as associações, elas são prioritárias para o recebimento de resíduo, né? E aí a gente tem uma questão muito importante, seu Cláudio, que a gente tem que, em primeiro momento, entender que o material que eu vou receber é um material que, pela Receita Federal ou pela Polícia Federal, enfim, qualquer um desses órgãos que eu estou recebendo, eu posso comercializar depois, porque alguns materiais a gente recebe e tem que ser descaracterizado. Né, Dulce? Isso. Eu tive um probleminha aqui disso. Eu não entendi o início da pergunta dele. Eu não consegui ouvir. A minha internet está oscilando muito aqui. A pergunta dele, basicamente, é como que ele faz, ele recebeu uns materiais de doação, como que ele faz para eu conseguir ter acesso a esses materiais? Vamos supor, o pessoal da Receita Federal quer doar para a cooperativa, e como que eu faço? É através de um ofício? Como que eu faço? Então, hoje eu sei que a gente faz os ofícios e manda solicitando esse material, mas fala aí sua experiência. No caso, eu entendi Ministério Público, né? Ele vai fazer uma solicitação. Geralmente, se o pessoal já doou, ou no caso nosso aqui, vou doar o material para vocês. Hoje eles já fazem o processo, né, e doa. Mas geralmente a gente solicitamos junto ao Ministério Público a doação de materiais para no caso, a associação ou cooperativa, a fim de melhorar o nosso rateio, né? Ele faz um ofício direto
para o Ministério Público, que é o doador. Ele pode fazer esse ofício direto para ele. É um ofício que a gente faz. E nesse ofício, eu não sei se vocês já têm a documentação, mas eu acho que sim, né? Já tem. Ele anexa lá a ata, estatuto, né? E fazendo o ofício. Agora, voltando à documentação, Fernando, eu até anotei aqui, inclusive nessa questão de doação, é muito importante. É o quê? A lei de utilidade pública. Eu ia comentar isso agora. A lei de utilidade pública ela é muito importante. O município, ou os órgãos públicos, tanto municipal, estadual, federal, eles podem fazer essa doação para entidades? Podem. Mas o que garantem que eles possam fazer essa doação para entidades? Uma questão de documentação, é porque são bens públicos, é uma mesa velha, cadeira velha, mas está lá uma plaquinha, um patrimônio, é um bem público. Então, eles têm que prestar conta disso para a União. E se você tem a utilidade pública, como que você consegue essa lei de utilidade pública? É na prefeitura, na Câmara Municipal, ela tem que ser feita ou o prefeito pede para um vereador da base dele, sei lá, fazer essa lei e beneficiando as cooperativas, ou um vereador começa a iniciativa e conversa lá e leva para o executivo. Nessa lei de utilidade pública, você lá vai poder colocar isenção de ISS, que é responsabilidade do município, isenção de taxas do município. Então, vai dar de utilidade pública para aquela cooperativa, onde ela vai poder receber todo tipo de doação. Então, eu acho muito importante, até inclusive, hoje a lei fala que o município tem que criar a coleta seletiva, ela tem que criar a cooperativa e dar amparo para os catadores que já existem lá, de uma forma organizada para o trabalho, mas o município pode dar uma área ele tem que dar um local para que os catadores trabalhem, mas ele só pode fazer a concessão disso se ele tiver utilidade pública. Né? Aí ele só pode dar cessão de uso ou doação se tiver utilidade pública. Então, quando começarem a estruturar a associação, criar o CNPJ, a associação cooperativa, que criarem, registrarem, primeira coisa que faça a lei de utilidade pública, para se garantir isso nessas questões. Hoje, até alguns editais, eles nos solicitam isso. Então, é um mecanismo que é de direito nosso, e você já pode pedir, vamos criar, o município está ajudando vocês a criar cooperativa, associação, já fala, após o registro, nós queremos já a lei de utilidade pública. Essa questão da lei de utilidade pública, ela também é muito importante, Rainer, só um minutinho. Foi, inclusive, através dessa lei de utilidade pública, que a gente até pode passar esse modelo de lei, que ela é muito simples, ela só vem falando assim, institui como de utilidade pública, e aí tem lá o nome da cooperativa e o CNPJ. É muito simples. E a questão do modelo também do documento, o seu Cláudio, do ofício, onde eu posso passar, tá? Para poder facilitar para ele. Então, só assim, essa questão da lei de utilidade pública também foi um fator muito importante para que as cooperativas não pararem de trabalhar na pandemia. Porque, além de elas serem caracterizadas como alguém... Só um minutinho, gente. Teve a questão a titularidade da Covid. Só elas não pararam de trabalhar porque elas também estavam como de utilidade pública na questão da Covid. Pode falar. Não sei quem levantou primeiro. Foi eu. Eu não sei também, mas você com a mão levantada. Fernando, esse modelo da lei de utilidade pública, você pode fornecer para os catadores? Sim, eu vou fornecer. Pode ser que tenha município lutando, e também não tem conhecimento disso, né? Até porque é um tema que muito se fala, mas, assim, não é tão debatido também, sabe? Na verdade, essa questão da lei de utilidade pública, pouquíssimas pessoas que sabem sobre ela, sabe? E é algo que eu e a Dulce a gente tenta sempre desenvolver, que as cooperativas elas não têm esse conhecimento, né, os catadores.
O modelo eu vou Tudo disponibilizar. tudo que beneficia nós, catadores, cooperativos, que o poder público tem a obrigação, muitas vezes, ele não fala, ele não vai te abrir essas brechas. A gente, é porque a gente, aqui em Goiânia, tinha um coordenador do Código Seletivo muito ativo quanto a isso, e ele falou assim, não, vamos fazer as cooperativas de utilidade pública, elas vão, tem taxa, um exemplo, eu vou tirar eu vou fazer a solicitação da construção do nosso galpão, preciso da licença, aí eu tenho que pagar uma taxinha, aí se você está isento, nós, quanto cooperativa, às vezes tem um documento que chega ali, a gente tem que pagar, às vezes no dia nós não temos dinheiro, né? Às vezes a gente quer cumprir as nossas obrigações, mas muitas vezes o dinheiro não está ali na hora e no dia. Então, a isenção do ISS, né, que é municipal, a questão dessas taxinhas que você paga na prefeitura para o alvará de funcionamento, aquela taxinha que você paga ali para vigilância sanitária, a isenção de tudo isso, temos direito, e vai tudo na lei de utilidade pública, viu, Joina? Vai tudo nessa lei. Depois a Superna tem o modelo da Cooperama, aí vocês anexam mais coisas, que vocês possam ter isso da própria utilidade pública. E a outra questão também da lei de utilidade pública é até mesmo o acesso ao licenciamento ambiental, né? Então, você tendo a lei de utilidade pública, facilita também essa questão da licença ambiental, né? Então, isso é muito importante, é muito, muito importante mesmo, né? Eu vou disponibilizar depois o modelo bonitinho para vocês, para o seu Cláudio, tanto a questão do modelo, do ofício para ele solicitar, a questão do Ministério Público, e só resgatando, né, um pouco, isso é muito importante, porque os órgãos públicos, gente, eles têm que destinar para associações e cooperativas, porque tem a agenda 3P. O que é essa agenda 3P? É a agenda ambiental na administração pública, né? Então, os órgãos públicos, eles têm que fazer a destinação tanto de materiais do patrimônio, né, que são, igual a Dulce falou, as cadeiras, mesas, que não estão em uso, mas também como os materiais reciclados que são gerados no decorrer dos expedientes, né? Então, há também essa coleta. Inclusive, tem uma lei federal falando dessa questão dessa coleta, né, nos órgãos públicos. Deixa eu lembrar aqui. É isso, assim, sobre essa questão. Pode colocar também as questões das secretarias municipais, doar os recicláveis para as cooperativas. Isso pode colocar na lei de utilidade pública. A nossa não colocamos, porque já tinha o decreto da criação da coleta seletiva, e lá no decreto falava que as secretarias tinham que fazer as doações dos recicláveis para as cooperativas e associações. Pode ficar à vontade, Oína. O Marcos hoje está muito caladinho, viu? Estou estranhando o Marcos, você está aí. Mas eu acho que isso vai ser muito bom para Marcos até, porque eu acompanho muito o Marcos, eu não sei se ele já tem isso em João Lisboa, sabe? E também para... Não, hoje eu estou só ouvindo e anotando aqui, inclusive, eu estava até pensando que hoje eu tenho uma reunião com o prefeito eleito aqui de João Lisboa, e essa é uma ideia que eu vou levar em relação à implantação dessa lei de utilidade pública para a nossa associação, porque até então nós não temos ainda. Nós trabalhamos ainda muito jogados ainda pela sorte. Aí eu peguei esse ganchinho aqui, anotei e já botei como uma das pautas a ser tratada hoje, nessa reunião. Perfeito, é bom que você já leva o modelo. Mas para o Marcos, como ficando do outro lado de Colinas, Raine, que eu esqueci, então, para que vocês já cobrem do poder legislativo e do executivo a criação dessa lei de utilidade pública, porque, gente, só de livros, por ano, são descartados toneladas em cidades pequenas, né? Livros que vão vencendo, e demais materiais também que têm um valor maior, né, agregado ali. Então, que vocês corram atrás desse direito, que eu não sabia, nunca nem tinha ouvido falar. Então, importantíssima essa informação. Aproveita que está chegando o final do ano, né? As escolas todas descartam. E a questão também essa questão da lei de utilidade pública, ela reforça muito, inclusive nos documentos, né, dos que a gente utiliza muito, nos ofícios e na cultura como um todo, assim,
a gente utiliza essa lei de utilidade pública, e aí a gente recebe muito material da Receita Federal, igual o seu Cláudio que fez essa pergunta aí dos recebimentos de órgãos públicos. A única diferença é que, às vezes, exemplo, o Ministério Público ele pode destinar esse material que era do patrimônio, né, para a cooperativa, e aí a cooperativa ela pode tanto utilizar na estruturação dela, como ela também pode vender, e isso vai ficar muito a cargo de como que o Ministério Público ou o órgão vai estabelecer, porque às vezes tem que fazer um informativo nos diários oficiais. Aí também fiquem muito espertos, gente, porque há agências, exemplo, o Correios, que abrem edital para que as empresas possam participar para essa destinação. Então, o que é uma seleção, né? Através do diário oficial. Então, a Cooperrama mesmo participou das concorrências do Correio para receber materiais. Assinamos um contrato nesse mês de outubro agora, e nós vamos pegar durante 2 anos. Tem da Caixa Econômica, então são vários editais que... E a lei de utilidade pública, gente, eu diria que ela é tipo assim, é um cara crachá. Você chega nesses órgãos e fala, mas nós não podemos não. Eu falo assim, não, nós temos uma lei de utilidade pública. Tem. Ah, não, aí fica mais fácil. Aí muda, entendeu? Então, a lei de utilidade pública é uma segurança que os órgãos públicos têm de doar para nós, porque nós somos de utilidade pública. Então, eles podem doar, fazer o processo, porque tem que fazer um processo de todos aqueles bens que eles estão doando e prestar conta para a União. No caso do Correio, da Caixa Econômica, né? Aí a gente consegue isso pela lei de utilidade pública. E aí, só para complementar, e a gente voltar para os detalhamentos, né, que a gente só falou da associação, agora a gente vai falar de cooperativa, tem a questão que eu falei dos materiais que às vezes são destinados para a cooperativa para descaracterização. E aí esse material, gente, ele não pode ser vendido caracterizado, ou seja, se a cooperativa, a associação receber um montante de óculos falsificado da Receita Federal, né, que é para descaracterização, a cooperativa, a associação, ela tem que comprovar a descaracterização e depois a destinação ambientalmente adequada desse material. Que também é um dos elementos que essa tipologia de empreendedorismo pode acontecer. Lembra que eu falei para vocês em outras oficinas que essas formalizações, né, tanto a associação como cooperativa, ela possui várias formas de conseguir ganhar dinheiro, não necessariamente só apenas pela coleta, pelo recebimento, e a triagem do material reciclado. Então, há uma gama muito grande de outros elementos, e um desses é essas doações, né, que a venda daquele material, ela vai subsidiar de uma forma muito significativa o rateio, ou até mesmo o valor montante aí da associação. Pode falar, Juninho. Fernanda, eu vou viajando, mas isso vai servir muito para as meninas de Caruara. Lembrei aqui agora, a minha sogra trabalha ou numa ONG, acho que é uma ONG, que ajuda pessoas, sabe? Ou é uma cooperativa que ajuda pessoas na cidade dela. E há um tempo, ano passado, quando eu fui de férias para lá, eles receberam um carregamento da Receita Federal de peças íntimas apreendidas, entendeu? Que veio de fiscalização e era ilegal a importação. Então, elas estavam com um montante gigante, vendendo. Aí eles vendem, sabe? Apreendeu, a Receita Federal destinou para eles. Então, aí para Caruara, talvez, como você já tem a cooperativa, começar a ver também essas outras coisas, sabe? Marcas também. Então, tem muito isso. Lembrei de Marina. Eu até fui lá e comprei peças baratíssimas que eles estavam vendendo para depois destinar e ajudar pessoas, sabe? Aí a gente só tem que tomar cuidado com esse tipo de situação. Exemplo, se a Receita ela destinou porque foi apreendido que era, vamos supor, que era falso, muitas das vezes aí, vamos supor, tem que descaracterizar. Então tem o símbolozinho da marca lá, então eu tenho que tirar aquele símbolo da marca para poder vender. Então tem que ter esses cuidados, tá? Eu lembrei disso, não tinha marca nenhuma mesmo, não tinha nada, não tinha nome nenhum nas peças, sabe? Elas passaram por esse trabalho mesmo.
Eu lembro que ela ficou, tipo assim, uma semana para lá fazendo isso, para depois abrir venda. Então, possivelmente era isso. Como não entrei em detalhe, mas eu só sei que receberam, sabe, da Receita Federal, mas não tinha marca nenhuma mesmo. E isso é um projeto muito importante que a Receita Federal tem, gente, que inclusive pode enviar para eles, e a questão da lei de utilidade pública, ela vem para validar toda essa confidencialidade, assim, sabe? É um carimbo de certo, sabe? Então, gente, eu vou voltar para a gente poder concluir a questão das diferenças, né? Eu sei que os assuntos vão fluindo, e isso é muito bom. Então, gente, a gente falou da questão da estruturação da associação de forma específica, e da cooperativa, ela segue as principais características, tá? Então, ó, a cooperativa, a gente falou da associação, agora é só cooperativa. E aí, gente, o que eu aconselho todo mundo? O vídeo vai ficar gravado. Então, se eu não entendi, vamos assistir. Não entendi de novo? Assiste de novo. Ah, não entendi, assiste de novo. Ah, tem esse ponto aqui que eu achei muito interessante. Escuta de novo, anota, assiste de novo, vai lá no grupo, traz a sua pergunta. Então, esse material dessas informações aqui, mesmo que sejam essas informações que são muitas informações que estão flutuando, né? A gente tem essa possibilidade gigantesca de assistir novamente e centralizando nossas ideias, nossas dúvidas, tá? Então, aproveitem esse material que fica registrado. Então, as principais características da cooperativa de catadores, ela é o objetivo social e econômico. Então, ela, além de promover essa inclusão social, a cooperativa ela tem como objetivo gerar renda para os cooperados. Então, olha a diferença. Se você vê a cooperativa da associação, um vídeo lá atrás, melhorar, então, a sustentabilidade ambiental, então, também o objetivo da cooperativa é fazer com que o material ela seja destinado de forma ambientalmente adequada, né? Muitas das vezes eu escuto o cooperado falando assim, eu não vou receber tal material porque o material ele não tem valor, só que o objetivo ele é muito maior, gente, não é só a questão do valor, é a questão ambiental, né? Eu escutei por muito tempo, e a Dulce inclusive sabe disso, de que não vou receber isopor porque isopor não tem valor. Mas a questão de a gente, como cooperativa, receber o isopor, gente, é a retirada do isopor dos lixões e também dos aterros sanitários, e que a gente possa colocar esse material de novo, de forma circular, né? E também o objetivo é profissionalizar o setor de coleta de recicláveis, né? Um outro elemento das cooperativas é a estruturação formal. Então, as cooperativas ela têm uma estrutura administrativa e organizacional definida também, incluindo a criação de um estatuto social que é feito através de uma eleição da diretoria e as assembleias que são regulares para decisões importantes e que dá maior formalidade e segurança jurídica também. Outros princípios do cooperativismo, né, que é uma cooperativa, segue, então, esses princípios, como adesão voluntária e democrática, participação econômica dos membros, né, autonomia, isso aqui são todos os princípios que estão previstos naquela lei que a gente já citou, que é a lei do cooperativismo. E também a educação, a cooperação entre cooperativas, né, de interesse pela comunidade. Então, é muito importante que essa questão também, que é um pouco diferente da associação, a cooperativa, ela pode, e ela tem esses elementos, então, de uma cooperativa vir ela ajudar a outra cooperativa, né? Que a gente chama de ato cooperado. E ela também, dentro dessa estrutura, gente, que é um pouquinho diferente da associação, que também isso é muito importante, que a gente pode construir o que a gente chama de rede de cooperativa, né? Então, tudo bem, Raine. Até amanhã. A gente tem a possibilidade, gente, através de formar o que a gente chama de rede, né, para aumentar e fortalecer a comercialização e até mesmo a força das cooperativas. Então, o que a gente chama de cooperativa de segundo grau. Por que de segundo grau? Porque é uma cooperativa de cooperativas.
A cooperativa de primeiro grau é a cooperativa que tem os catadores como cooperados, né? E a cooperativa de segundo grau é uma cooperativa, ou seja, um outro CNPJ que tem as cooperativas como cooperados. Tá, gente? E isso a gente cria uma rede, né? E a gente também tem a questão das interredes, que pode ser, exemplo, tanto redes do mesmo estado também como redes de outro estado, que pode se fortalecer para desenvolver essa comercialização e esse fortalecimento. E a gente pode ter essa regionalização dessas interredes que a gente pode chamar de consórcio. Então, olha que essa possibilidade também que a questão do cooperativismo tem, né? E além disso, gente, o cooperativismo tem outras modalidades, né? Então, tem a modalidade do cooperativismo de crédito, cooperativo de trabalho na área de saúde, então, que pode também, e pode fazer esse ato cooperado, assim, de uma certa forma, né? Cada um dentro de sua particularidade, mas uma pode contribuir com as outras. E aí eu queria até que a Dulce falasse, porque a Dulce ela tem uma visão muito interessante dentro dessa questão das cooperativas maiores com as cooperativas menores, né? E não necessariamente cooperativas de catadores, tá? Cooperativas de outros segmentos. Você fala da questão das redes? Eu falo da questão do apadrinhamento, Dulce. E você briga muito. Isso é problemático. Porque a gente é considerada cooperativas sociais, né? Então, principalmente as de catadores, né? Que são consideradas essas cooperativas. E eu sempre bato naquela, o seguinte, que o sistema de cooperativismo, ele tem um fundo lá. Quando a gente fala cooperativismo, eu estou abrangendo todo tipo de cooperativas, agro, financeiro, e abrange todo tipo de cooperativismo. Eles têm um fundo lá que eles descontam dos associados e vai para o fundo de uma parte, né? E ele tem esse dinheiro lá e chega a final de anos, eles têm que ser investido em projetos, né? E acaba que esse fundo fica sempre, vai para a causa fundo perdido, porque não tem projeto. Não tem porque nunca chega para a gente nunca sabe. E as cooperativas aqui, principalmente aqui para nós, que bate muito a questão do agronegócio, e eu sempre falava, né? As cooperativas têm que apadrinhar os primos ricos, têm que apadrinhar os primos pobres, que é o sistema de cooperativismo aqui, que é o CB, todo mundo conhece esse sistema, existe em todo o município, e inclusive tem um banco que eu sei que todo mundo vai conhecer, que todo município tem também, que é o Sincob, que é um sistema de cooperativismo. E eu vejo o seguinte, que eles poderiam, sim, apadrinhar, porque todo esse sistema de organizações e cooperativas, eles têm uma obrigação social. E nós somos cooperativas sociais. Então, é onde eu bato muito e corro atrás, e sempre conversar com o presidente da OCB, falava isso para ele, poderia pegar uma cooperativa e apadrinhar, trazer uma cooperativa de catadores para o lado deles, ajudar, questões jurídicas, e nada. Eu passei essa ideia para o Ministério Público. E o Ministério Público conversou com o presidente da OCB, achou a ideia excelente. E hoje a gente está com um processo aí para futuro colocar uma cooperativa, apadrinhar uma cooperativa de pescadores, que seria a questão da parte social deles. E hoje, é igual eu falei, o Sincob está em todos os municípios de todo o Brasil, né? Ele pode, sim, ajudar as cooperativas que estão começando aí agora. No caso aí, precisa do registro, tem que se pagar. Eu estou começando a cooperativa, aí de cara a gente já vai pagar quase uns 2 mil, assim, com tudo, eu acredito, uns 3 mil e alguma coisa. Porque nós vamos revalidar nosso estatuto agora, tudo vai ficar em 3.200. Agora, você imagina quem está começando a cooperativa agora. Pegar essas cooperativas aí do agro, próximos municípios aí,
e conversar com a OCB, o sistema de OCB, para que possa ajudar nessa questão desse registro. Aí é a questão de ajudar as cooperativas. Nós somos um sistema de cooperativismo também. Só que a gente, um diz o outro, não tem dinheiro, né? Nós é os pobres, não tem dinheiro mesmo. E eles têm o dinheiro lá para gastar, não gasta porque não tem projeto para ser gasto. Mas o sistema de trabalho nosso é o mesmo, os impostos que a gente paga são os mesmos que eles pagam. Nós não somos isentos porque a cooperativa, o imposto deles é mais barato. Não, a gente paga o mesmo valor, o mesmo valor. Então, são coisas que a gente pode cobrar essa questão aí, o Raio está aí na frente, a Joína, em todos os municípios, eu falo, quando eu falo, não só com o estado de Goiás, em todos os estados, correr atrás disso aí, é um sistema de cooperativismo. Igual tem as meninas lá do artesanato, tem lá, eu não sei qual que é o estado do pessoal do artesanato, a dona Sandra, né? Lá tem, gente, e tem essa questão, e vamos correr atrás, vamos buscar isso aí. São cooperativismo, só que a diferença é que eles são, visam lucro e nós não, né? Porque tudo que a gente vende paga-se conta e rateia. Então, eu acho que seria uma oportunidade para a gente. É uma vantagem do Marcos, corre atrás disso aí. Pessoal, então, para finalizar, né, então a gente viu essa questão dos princípios do cooperativismo. A cooperativa de catadores, então, ela tem aí como objetivo, então, realizar as atividades de coleta, de triagem de materiais recicláveis, né? Também educação ambiental, a comercialização desses materiais com maior volume, né? Possibilidade de menores condições de negociação, participar do programa de logística reversa, não que a associação também não possa participar, ela pode participar, desde que ela tenha comprovação através de nota fiscal, né? Mas a cooperativa também. E aí, nós temos aí, como divisão de resultados, gente, a diferença, então, das associações é onde o lucro geralmente não é distribuído diretamente aos membros. Nas cooperativas, os resultados financeiros, as sobras, são divididos entre os cooperados, de forma proporcional ao trabalho de cada um. A documentação, então, né, só frisando aqui, para se formalizar, é necessário elaborar um estatuto social, vou mandar tudo isso lá no grupo agora, e registrar a cooperativa em um cartório, registro civil, pessoas jurídicas, né, tem que ter contador, gente, né, então isso é muito importante, porque eu escuto o pessoal falando assim, porque a gente não tem contador, tem que ter o contador, porque é onde que ele vai fazer as prestações de conta, então, tem que ter as prestações de conta, tem que ter as reuniões, né? Tem cooperativas que gostam de fazer reuniões diárias, mas para pequenas distribuições de deveres e responsabilidades, mas tem que ter, pelo menos de forma mensal, as reuniões onde possa apresentar, né, toda a movimentação, né, de dinheiro, de gestão, certo? Então, isso é muito importante. Transparência e diálogo. Eu acho que isso serve tanto para a associação quanto para a cooperativa. Alguém tem alguma dúvida, gente? Tá tudo certo? Fernando, eu queria também colocar aí nessas, você falou, que seria o livro de ata. Primeiro, a cooperativa tem que ter ali guardadinho livro de matrícula dos cooperados associados. O que é esse livro de matrícula, Dulce? Fala para o pessoal, por favor. Esse livro de matrícula é quando o cooperado entra, né? Você faz a reunião, ele aceita dentro da associação, você faz o livro de matrícula dele, lá está falando se é o número 1, lá está todos os dados dele, do cooperado. O dia que ele entrou na cooperativa, os dados
de documentos, tudo está ali registrado naquele livro de matrícula. Por que isso? Quando ele sair, ele chegou, você coloca ele lá no livro de matrícula, ele vai ter aquela matrícula, vamos supor, 03. Aí um dia ele fala, não, hoje eu fiquei rico, eu vou sair da cooperativa. Você vai lá, coloca lá, dá baixa, saída dele, e ele assina. Então, esse livro é tipo um registro da cooperativa. Você tem que ter toda essa documentação guardada ali dentro da cooperativa, dentro do livro, que é um livro de capa preta. Hoje, com a tecnologia, o pessoal faz uma folhinha, escreve ali, digitam tudo, mas tem que estar, isso tem que ter físico dentro da cooperativa. Outro livro, que é o livro de ata. Toda reunião que você fizer. Não interessa. Pode ser em cima do velho, na casa do Zé, onde você está conversando. Você tem que fazer a ata, escrever ali tudo que você decidiu, tudo ali, e todo cooperado, todos eles sentam e assinam aquela ata. Terminou a reunião, opa, vamos sentar aqui, vamos fazer a nossa ata, assinou ali tudo, lê a ata primeiro, e todo mundo assina. Entendeu? A gente tem que ter esse hábito de ter tudo, o documento, tudo que transforma, tudo que você tem dentro da cooperativa, que você vai falar, ó, das resoluções, ó, nós hoje vamos sentar para discutir o regimento interno. Isso aqui é importante também. Então, você senta ali, aquilo ali é um princípio de uma lei que a gente está criando dentro da cooperativa. Né? Que tem que ser lavrado tudo isso em ato. Terminou, leu, todos os cooperados ali assinam aquela ata, aprovando aquela ata, e que tudo que foi feito ali foi discutido em reunião, e a gente chegou àquilo ali. Outro é o caixa, o livro caixa. Tem que estar ali guardadinho, na questão dos cooperados, tudo tem que estar ali do lado. O pessoal, eu quero ver isso, está lá dentro dos livros. Tá. Questão de controle. E o regimento interno, que é? Regimento interno. É as leis que a gente vai criando dentro da cooperativa, tipo, horário, a gente vai criar assim, ó, nós vamos entrar às 7 horas, vamos parar para o almoço tal horário, e vamos sair tal horário, o sábado nós vamos trabalhar um sábado sim, outro não. Então, tudo que a gente, o cooperado, como que a gente vai... Quantas advertências o cooperado fez, ele não está cumprindo as determinações dentro da cooperativa, ele está criando problema, aí nós damos uma advertência. Então, tudo aquilo ali é criado nesse regimento interno, na lei interna nossa, que nós vamos fazer ali dentro nosso. Porque todo mundo é associado, todo mundo tem direito, mas tem deveres, tem obrigações, né? Então, a gente tem que sentar e discutir tudo isso e transcrever no regimento interno dentro da cooperativa ou associação. Isso é muito importante. E só para complementar, Dulce, e para a gente poder finalizar também, traz um exemplo por que isso é importante, assim, dentro do que já aconteceu com você aí, principalmente pela essa questão da documentação, referente à entrega de equipamentos de proteção individual, os EPIs. Aqui a questão é o seguinte, não só a questão de EPIs, né, Fernando? Sim. Tudo. Por que você ter tudo isso aqui? Porque hoje a gente é muito visado, nós como cooperativa, igual eu falo, a gente são cooperativas sociais, aí tem a lei do cooperativismo, a gente tem que estar pisando em ovos, porque você trabalha com cooperativismo, trabalha com CLT, a cooperativa pode ter as carteiras assinadas? Sim, mas o ideal é que sejam todos cooperados, né? Isso são coisas que a gente cria no regimento interno. Eu quero ter um cooperado lá que ele tem uma certa desenvoltura para fazer a parte de administrativa. Ele pode executar aquilo ali. Mas eu quero receber mais. Sim, a gente desenvolve uma reunião, resolve tudo aquilo ali.
Mas uma das coisas que é primordial a gente ter todo isso organizado pelo quê? Às vezes vem a fiscalização. Ah, o cara trabalhou aqui 2 meses, aí ele quer ter o direito dele, ele quer receber as férias, 13º, tudo. Ó, lá eles não davam EPI para nós, eles não assinou carteira, isso, coisa. Aí o que você vai provar que ele trabalhou e você fez tudo? Nas atas, tudo isso aqui. EPI, você comprou? Guarda a notinha. Não, aqui está aqui, ó. Nós temos EPI, o cooperado não usa, muitas vezes é porque ele não quer. Aí você vai deliberar as opiniões, fazer reunião e dizer que o Roberto não quer usar o EPI. E o Edson falou que ia fazer. Quer usar. Como que você não vai? Não, Roberto, você tem que usar. É com essas coisas, com o regimento interno que você vai usando. E se tem essa fiscalização que eu falei para você, você está com essa documentação todas em dia, tudinho guardado, você vai estar resguardado. Né? Porque, eu compro EPI, mas o cooperado não quer usar. Porque o sistema cooperativismo, você não tem como obrigar ninguém. Você tem que seguir as leis ali. As leis do estatuto e as leis do regimento interno. Se a pessoa não cumpre, aonde vai as advertências? Que é uma coisa de prevenir nós das cooperativas. Ir lá para fazer o aniversário da Ana Lu. Com piscina e tudo. Respondi o que você queria, Fernanda? Respondeu muito. E, pessoal, só para deixar claro, já está todos os materiais que foram solicitados aqui na oficina já estão lá no grupo. Todos, tanto o modelo de estatuto e de criação para a associação está lá, tanto para a cooperativa, a lei de cooperativismo, a lei da questão da associação, tá? A questão também da lei de utilidade pública também da Cooperrama, eu já coloquei lá. Então, qualquer dúvida, fiquem à vontade, depois que terem acesso ao material, para enviar as dúvidas lá, que a gente pode responder amanhã. E aí, como ficou combinado aqui, é que vamos utilizar, então, amanhã, como espaço de demonstração, e a gente vai tentar absorver o máximo, os elementos, então, da cooperativa da Dulce, né, como exemplo, né? Então, a gente vai ver amanhã a questão da triagem, os materiais, né, e conhecer toda essa formatação. Então, eu espero todos vocês amanhã, no nosso 4º encontro, né, da oficina. Espero que vocês possam ter aproveitado o máximo esse material que foi disponibilizado, e qualquer dúvida é só enviar, igual o seu Cláudio fez, que a gente vai respondendo aqui. Então, até amanhã e tchau, tchau. Tchau, Fernando. Obrigada.